Roberto Carlos é um dos maiores cantores do Brasil. Ele começou a carreira artística muito cedo e se destacou na juventude ao comandar o movimento da Jovem Guarda na década de 1960. O cantor é um dos artistas mais populares do país e, além disso, é considerado um excelente pai. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você vai ficar sabendo por que Roberto Carlos é o melhor pai do mundo. Como você já deve saber, Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 19 de abril de 1941. Atualmente, ele está com 79 anos de idade. Roberto Carlos se casou pela primeira vez em 1968. Ele já era muito famoso e seu casamento com Cleonice Rossi foi muito comentado na época. A cerimônia aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e foi destaque em várias revistas famosas. O cantor estava com 24 anos de idade e a noiva com 27. Um dos fatos que provam que Roberto Carlos é um excelente pai é demonstrado logo no início de seu primeiro casamento. Cleonice já era mãe de uma garotinha chamada Ana Paula, fruto de um relacionamento anterior. A pequena estava com 3 anos de idade e o cantor decidiu assumi-la como sua filha. Depois de Ana Paula, Cleonice, mais conhecida como Nice, se engravidou novamente e deu à luz àquele que seria o primeiro filho biológico de Roberto Carlos. Dudu Braga nasceu em 1969. A criança veio ao mundo com um problema na visão e o cantor não mediu esforços para cuidar do filho. Roberto Carlos levou Dudu Braga para a Holanda e os Estados Unidos, em busca de uma alternativa para curar o problema do menino. O esforço do pai apresentou resultados positivos, mas quando Dudu tinha 22 anos de idade, ele perdeu a visão e hoje só consegue enxergar 5%. Não vejo vultos, apenas silhuetas. Nasci com glaucoma, disse ele numa entrevista. Depois de Dudu Braga, veio a terceira filha, a segunda biológica de Roberto Carlos. Luciana nasceu em 1971. Ela é a caçula do artista. Hoje, Luciana é casada e vive em Londres. Raramente ela vem ao Brasil. Roberto Carlos se separou de Nice em 1979. Depois, ele se casou com a conhecida atriz Miriam Rios. Com ela, o cantor ficou por 11 anos, mas acabaram se separando sem ter filhos. Foi um período complicado para Roberto Carlos. Além de lidar com a separação, ele também acompanhou a doença de sua primeira esposa, que veio a falecer no ano de 1990. Cleonice tinha câncer de mama e, apesar de estar separada, era amiga do cantor. Não bastasse isso, pouco tempo depois, Roberto Carlos descobriu seu quarto filho. Ele recebeu a visita do jovem Rafael, que contou sua história e prontamente aceitou fazer o exame de DNA. Rafael era filho de Maria Lucila Torres.
ela namorou com o cantor antes dele se casar com Nice. Rafael nasceu em 1965. Maria Lucila era uma modelo mineira e nunca chegou a procurar o cantor para relatar sobre o filho que eles tinham. No entanto, ela sempre contou para Rafael que Roberto Carlos era seu pai. Porém, o rapaz também não tinha interesse em procurar o pai famoso. No entanto, a mãe do jovem adoeceu. Ela também foi diagnosticada com câncer. Para atender à vontade dela, Rafael então decidiu procurar o cantor. Eles fizeram o DNA em março de 1991. Roberto Carlos fez questão de tratá-lo igual aos outros filhos e o registrou em seu nome. Pouco tempo depois, a mãe do rapaz acabou morrendo. O cantor também teve um terceiro casamento que o marcou profundamente. Roberto Carlos se casou com Maria Rita em 1996. Ele era apaixonado por ela, mas logo Maria Rita também ficou doente. Ela também foi vítima do câncer e faleceu em dezembro de 1999. Desde então, Roberto optou por ficar sozinho e não se casou novamente. Hoje, o cantor vive feliz no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Ele se diverte com os netos. Ao todo, são 7. A mais nova nasceu em outubro de 2015. O nome dela é Laura, em homenagem à bisavó, mãe de Roberto Carlos. A caçula é filha de Dudu Braga com a sua atual esposa, Valesca. Além dela, Dudu também é pai de Gianpietro e Giovanna, frutos do seu primeiro casamento. Roberto Carlos também é avô de Ava e Cora, filhas de Luciana. E ainda tem os filhos do seu primogênito Rafael Braga. Ele também já deu 2 netos para o cantor, o João Paulo e a Maria José. Já Ana Paula, a filha de criação de Roberto Carlos, morreu sem deixar filhos. Ela faleceu vítima de uma parada cardíaca em abril de 2011.